Então, pessoal, nós estamos aqui no Monte, no município de Lagoa Formosa, Minas Gerais, para trazer a você essa mensagem, a palavra de Deus, sobre essa questão que aconteceu no carnaval agora, no último carnaval, da fala da Baby Ivete Sangalo, que está dando o que falar e nós não podemos deixar de comentar sobre isso aqui no canal. Muitas pessoas perguntam: pastor, o senhor acredita que foi Deus que falou através da Baby? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo agora. Vou mostrar uma palavra na Bíblia sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento e o que eu acho, que acredito sobre o que foi falado no carnaval. Mas antes, peço a você que nos ajuda, deixa aí o seu like, é muito importante para nós. Se você acredita que os nossos vídeos têm sido importantes para você, se você crê que é para abençoar a sua vida, não custa nada você deixar o like. Deixa aí também o seu comentário e deixe também o comentário sobre o que você acha sobre esse assunto. Um assunto polêmico que está dando o que falar e nós não podemos deixar de falar sobre isso. É muito importante porque nós estamos vendo um grande alerta da parte de Deus para a nação, para toda a nação, para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem e estão brincando com as coisas de Deus. Veja bem, você pergunta: pastor, realmente foi Deus que usou a Baby? Eu acredito que sim, tenho toda a convicção que sim. Por quê? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que acham que são, aquelas que não são, para confundir aquelas que acham que são. Quer dizer, aquelas pessoas que acham que é alguma coisa. E Deus, para mostrar a sua grandeza, Ele usa quem Ele quer, porque Ele é um Deus justo. Então Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, mas Ele usa. E o próprio Jesus também, ele falou que se não houvesse profetas para anunciar, ele faria com que pedras falassem. Deus usa de várias maneiras para falar. Deus usa quem ele quer. E na maioria das vezes, as pessoas que deveriam falar não falam. Então, Deus usa de uma situação, pela sua misericórdia, para falar. E muitas pessoas podem estar dizendo aí agora, ou até pensando: mas espera aí, no carnaval, como uma pessoa de Deus vai falar no carnaval? É exatamente isso. Por não ter ninguém ali para falar naquele momento, Deus usou de uma situação, usou alguém para falar o que devia ser falado. Por que naquele lugar? Naquele lugar, com toda certeza, quem tem uma vida com Deus não vai estar. Não vai se envolver nesses lugares. Mas, estando ali uma pessoa que tem uma noção do arrebatamento, que conhece o Apocalipse, foi usada naquele momento para trazer um alerta para aqueles que estão ali. E por que eu acredito nisso? Veja bem, quem estava ali naquele carnaval? Pessoas que não têm nem noção do que é o arrebatamento, do que é o Apocalipse. Muitas pessoas que às vezes podem até ter lido a Bíblia, lido o livro do Apocalipse, e que não sabe nada sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, que não entende nada sobre isso. Eu acredito que muitas pessoas que estavam ali naquele carnaval não sabem sobre isso. Pessoas que até podem ter lido, e pessoas que nem nunca leu o Apocalipse, não entendem nada do Apocalipse. Muitas pessoas que não acreditam estavam ali. Assim também, como eu acredito, com toda sinceridade,
que existia pessoas ali que não conhecem, não sabem nada do Apocalipse, como também há muitas pessoas que estavam ali afastadas, que conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, que sabem sobre a volta de Jesus e que estavam ali desviadas. Eu acredito nisso. Muitas pessoas desviadas ali. E Deus dando uma oportunidade para os que não conhecem ter o desejo, como está acontecendo agora, de saber o que significa dizer isso, Apocalipse, arrebatamento, volta de Jesus. Pessoas que vão despertar a sua curiosidade para descobrir o que é o Apocalipse, o que é a volta de Jesus, o que significa isso. E pessoas que estavam ali desviadas. Pessoas que conhecem, mas que se afastaram, que vão ter oportunidade de refletir, sabendo que o que ela falou é verdade, vão se voltar para Deus, ou pelo menos ter oportunidade para se voltar. Pessoas que estão ali, que estavam ali, que não conhecem, que conhecem e que estavam na condição de desviar. Como muitas pessoas que estão assistindo agora. Às vezes não estavam no carnaval, mas está afastado de Deus. E Deus está trazendo essa alerta para que seja aquelas pessoas que estavam ali, precisavam ouvir isso, como você que está ouvindo agora. Um alerta. Deus está alertando, porque a palavra de Deus nos mostra o momento em que, como está escrito, Deus querendo alertar a nação, ele diz: desperta tu que dormes. E a parábola das 10 virgens nos mostra muito isso. Sobre as virgens nécias e as prudentes. As prudentes estavam preparadas para a vinda do noivo. As nécias não, foram tomadas de surpresa. E Deus querendo alertar o povo, a nação, então ele está usando de várias maneiras. No passado, no tempo dos profetas, havia um profeta que Deus falava com ele, Balaão. E em um certo momento, Balaão não estava dando ouvido à voz do Senhor. Quem Deus vai usar? Deus usou uma mula para falar com Balaão. Não que eu esteja chamando a Baby de mula, ou que eu esteja chamando ela de outra coisa, não. Mas é que eu estou dizendo que ela foi uma pessoa sim usada por Deus, eu acredito. Não que eu estou usando o exemplo da mula, mas estou querendo dizer aqui com o exemplo da mula que Deus usa quem Ele quer. E eu quero dizer para você que tem muita pessoa, pregadores, que lidam com a Bíblia, conhecem a verdade, estão nos púlpitos e não estão tendo coragem para pregar a verdade, com medo do membro sair. Eu sempre disse para a igreja que eu pregaria, eu falaria, como eu tenho falado, da volta de Jesus, do arrebatamento, que a pessoa precisa se converter, ela precisa ser convertida, porque quem quer ter compromisso com Deus, quem quer ser salvo tem que ter compromisso com Deus. E tem muita gente descompromissada. Tem muita gente que não tem compromisso, tem muita gente que conhece, mas não se compromete, até se envolve com as coisas de Deus. Mas não se compromete. Está cheio de pessoas que conhecem, mas descomprometida, sem compromisso, sem interesse, desacreditada, desmotivada, afastada, e mesmo que não está afastado, mas está distante de Deus, mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas, por não terem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você, em Apocalipse, o que está escrito. Como Deus é um Deus de justiça, Deus está sendo justo, dando a oportunidade para que as pessoas possam refletir sobre a sua vida. Em Deuteronômio 30, Deus diz que Ele nos propõe duas coisas: a vida e o bem, a morte e o mal. Porém, escolha a vida e vivas. E muitas pessoas não estão atentando para a vida eterna, para a salvação, e estão vivendo de qualquer maneira. Veja o que está escrito também em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11, diz assim: como eu acabei de falar, como Deus é um Deus justo, Ele dá oportunidade para as pessoas, para que elas reflitam em suas escolhas e escolham o que ela quer da vida. Se ela quer uma vida com Jesus, para ser salva por Ele, para ser arrebatada,
para aqueles que acreditam no arrebatamento, porque nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Então, ele diz assim, versículo 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então aqui, esse Deus que é justo, ele está mostrando que ele vem e vem sem demora. E o que a Baby falou no carnaval foi sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Ela deixou a desejar quando ela falou que de 5 a 10 anos, que entre 5 e 10 anos Jesus pode voltar. A Bíblia não deixa data marcada, mas Jesus, ele deixa bem claro, quando ele cita sobre o fim do tempo, que ninguém sabia senão o Pai. Só o Pai sabe o tempo, o dia da volta de Jesus. Mas quando eu acredito que até nessa fala, que ela falou entre 5 e 10 anos, tem algo muito importante que ninguém está observando isso. Quando ela disse entre 5 e 10, foi um pensamento, uma colocação dela, pelo que está acontecendo. Por quê? A palavra de Deus vem se cumprindo. E não tem quem pode impedir, como a Ivete Sangalo, só vou macetar o Apocalipse. Não existe isso. Não existe homem, não existe mulher, não existe ser que pode impedir de que se cumpra o Apocalipse. O Apocalipse é um livro do resumo do que vai acontecer a essa nação. É o resumo da história da nação, do que Deus vai estar fazendo, concluindo sobre essa nação. Então é necessário entender que essa colocação que ela fez, que muitos estão considerando como errado, é errado porque não se dá data, mas ela poderia ter dito, é um pensamento meu, uma colocação, porque ninguém sabe dia e nem sabe hora, mas os sinais evidenciam que está próximo isso. Não sabemos quando, se é 1 ano, se é 5, se é 10, ou mais, mas é fato que vai acontecer, ninguém pode impedir. O próprio Jesus falou que ele vai voltar, então é certo isso. Então eu acredito sim que essa mulher foi usada para falar da parte de Deus, para alertar, como eu falei aqui, quem estava ali que não conhece, e aqueles que estavam ali onde não deveriam estar, afastados, brincando com Deus, no lugar errado, precisando se converter, porque com Deus não se brinca. E a Bíblia é clara que Deus disse: continue o injusto fazendo injustiça. Quer continuar fazendo injustiça? Você é livre para isso. Mas você quer ser salvo? Se converte. Se a pessoa já não preciso me converter, não precisa ser bem assim, o que você acha que essa pessoa que pensa assim quer fazer no céu? Porque onde Deus está é lugar santo. Onde Deus está, lembra quando Deus desce, vai falar com Moisés no Monte Horebe? Deus, ele diz a Moisés: descalça a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Por que ele falou isso? Porque ele estava ali. Era Deus falando com Moisés. A presença de Deus é santa. Então, se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos pensar nisso. Se eu quero ser salvo, eu tenho que procurar me santificar, como aqui em Apocalipse diz. Se você quer continuar fazendo o que é justo, continue. Porque Deus é tão justo que Ele permite a pessoa viver a vida que ela quer viver. Ele permite ela viver do jeito que ela quer. Como muitas pessoas acham: vou aproveitar, vou viver na balada, na festa da carne, eu vou fazer o que é errado, eu vou fazer o que me dá na telha. Então, Deus está dizendo: continue fazendo. Mas Deus é tão justo que quando acontecer, quando Deus fizer justiça, não será culpa de Deus o que a pessoa vai colher. Porque se ela não plantou nada, se ela não semeou nada para o reino de Deus do que é justo, como que ela quer colher justiça? Não há como. Por isso que aqui Apocalipse, onde eu acabei de ler para você, fala: continue o injusto fazendo injustiça, e aquele que é justo, continue fazendo o que é justo. Continue a se santificar. Então nós sabemos que isso é um alerta de Deus para que a igreja se santifique, para que a igreja esteja firme, para que parem de brincar com a salvação, se convertam de fato. Segundo Crônicas 7,14, o que Deus já falava desde os dias dos profetas? Convertei-vos a mim e vivei.
convertei dos maus caminhos, para que Deus pudesse ouvir dos céus. Ele disse: eu ouvirei dos céus a sua oração, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Para que a pessoa seja perdoada, para que ela seja arrebatada, para que ela seja salva, ela precisa se converter. E quem é convertido não vive na prática da libertinagem, não vive na prática do que é errado. Então eu vejo nisso Deus dando oportunidade para quem estava ali vivendo uma vida sem pensar, vivendo uma vida no pecado, e também para aqueles que estavam ali conscientes de que estavam em pecado, sem julgar ninguém, mas mostrando a justiça de Deus, quanto Deus é justo, que Ele está dando oportunidade para que a pessoa se reflita que ela está fazendo o que é errado, está no lugar errado, e que ela tem que se preocupar com a volta de Jesus, com o arrebatamento. A volta de Jesus pode se dar a qualquer momento, ainda que ninguém sabe dia nem hora, mas eu acredito sim que Deus usou nessa oportunidade para poder alertar as pessoas. Você vê que muitas pessoas que ouviram isso, que não sabiam o que é arrebatamento, não sabiam o que é volta de Jesus, sabiam nem o que é Apocalipse, ficaram preocupados. Isso vai dar o que falar agora, isso vai repercutir. Muitas pessoas vão começar a meditar nisso, muitas pessoas vão querer vir para a Bíblia agora para descobrir o que é o Apocalipse, por causa dessa fala. Eu acredito sim, porque ela tem um propósito, ainda que foi, pela boca da Baby. Eu acredito sim que Deus usou ela. Então, é importante que você que está assistindo agora reflita, porque com Deus não se brinca. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, falar com você, para que você possa refletir, para que você não esteja tão preocupado quando Jesus vai voltar. Porque não é assim que você deve viver, preocupado em quando Jesus vai voltar, mas em sim como Ele vai encontrar você quando Ele voltar. É isso que é importante você refletir. Você está buscando no Senhor, é tempo ainda de arrependimento, é tempo de você fazer um conserto com Deus. Se você está numa vida errada, Deus tem o perdão, Deus, Ele considera o tempo da ignorância, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Ainda há tempo para que nós possamos estar voltando para Jesus. Então, se você está nessa condição, afastado, desanimado, desacreditado, pense nisso. Não esteja tanto preocupado o que vai acontecer, o que pode acontecer, mas sim como você deve estar quando Jesus